Alegria, amigos! Vamos lá, pessoal, para a nossa aula de trigonometria, aula importante para o Corpo de Engenheiros da Marinha, para o CFO Bombeiro, tudo que tiver matemática, para o QC, CAFN, é importante o uso da trigonometria. Então tem coisas que são aprendidas no básico, mas é um básico que temos a necessidade. Você vai usar em física, você vai usar em matemática, em química às vezes, depende do que você está trabalhando. Bom, a trigonometria não tem nada a ver com trigo, cevada, nada disso. O estudo começa basicamente no ângulo. Então, basicamente no triângulo retângulo. Existem três tipos de triângulo: o triângulo escaleno, o equilátero e os isósceles. O retângulo é um triângulo particular, que pode ser um triângulo isósceles, ter dois lados iguais, e ter todos os lados diferentes. Qual a diferença? Por que ele é retângulo? Porque ele tem um dos seus ângulos de 90 graus. Isso força que os outros dois ângulos sejam complementares, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, aqui, a soma desse ângulo com esse, posso chamar aqui de alfa, e aqui de θ, alfa mais θ vai ter que dar 90 graus. Por isso são complementares. Por exemplo, se alfa for 30, automaticamente o θ será 60, que é o que o complementa, que é o que falta para 90 graus. E começou daqui. Cateto e lado é a mesma coisa, só que esse lado é diferente. Esse cateto é diferente. Aliás, esse cateto é o mais diferente de todos, porque é o único que é oposto a 90 graus. Então ele é chamado de hipotenusa. Hipotenusa. E os outros lados não são diferentes. Vou chamar de cateto e cateto. Beleza? As relações de seno e cosseno vai depender de quem estamos falando. Quando eu falo do seno de alfa, por exemplo, seno de alfa vai ser cateto oposto ao ângulo alfa, o lado oposto, sobre a minha hipotenusa. O cateto oposto a alfa, o lado oposto a alfa é B, certo? E a hipotenusa é A. Então o que acontece? B sobre A. O seno é um valor que eu vou utilizar. E é o seguinte, observe, quem será o cosseno de θ? O cosseno de θ vai ser cateto adjacente. Ad, vem do prefixo junto, coladinho. Aquele negócio, né? Por que de adjetivo? Ad, porque está junto do substantivo. Em português também é matemática. Advérbio, porque está junto do verbo. Então quando eu falo cateto adjacente, é o cateto que está junto ao ângulo. Então seria exatamente B, e aqui hipotenusa, sobre A. Ué, mas não entendi, mestre. Está vendo a mesma coisa? Pois é. Pelos ângulos serem complementares, o seno de um é o cosseno do outro. Tá? Então, só lembrando, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E não podemos esquecer também, que é importantíssimo, a tangente. A tangente vai ser cateto oposto sobre meu cateto adjacente. Olha lá. Ok, amigos? Dá aquela notada elegante aí. Xananá. Bom, a nossa prova não necessariamente ele vai dar pra gente o valor do seno e do cosseno. Tem que saber isso aí. Tem que saber de cabeça. Só para dar mais uma batida, tangente também, amigos, tangente de um ângulo, vai ser o seno desse ângulo divididos pelo cosseno do mesmo. É importante essa relação. Se você tem o seno e o cosseno, divide um pelo outro, você acha a tangente. Bom, preste atenção, hein?
senão você aprende em escola. 0, 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1, 0. Raiz em todo mundo. Em cima é o seno, embaixo é o cosseno. Todo sobre 2. 0, 30, 45, 60, 90. Desse esquema aqui me ajuda bastante, porque eu preciso saber de cabeça algumas coisas. Por exemplo, quem será o seno de 30? Quem sai, sai. Quem não sai, fica na raiz. Então, o seno de 30 é raiz de 1 sobre 2. Raiz de 1, 1. Sobre 2, 1 meio. Então, seno de 30 é 1 meio. Quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. A raiz de 2 não sai da raiz, então fica. Da mesma forma que o cosseno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. É aquele caso do triângulo retângulo, eu falei quando ele é isósceles, vai ter dois lados iguais. Então, consequentemente, o seno e o cosseno serão iguais. Beleza? Seno de 90, raiz quadrada de 4. 2 divididos por 2, 2 divididos por 2, 1. Seno de 90 é 1. Da mesma forma que o cosseno de 90 vai ser raiz de 0, que dá 0 sobre 2, 0. Lembra que eu falei da tangente? Tangente é seno sobre cosseno. O sobre 2 vai acompanhar todo mundo, então, divisão de frações, repete a base. Ó, é isso? Repete primeiro vezes inverso do segundo. Deu zebra aqui. Repete primeiro vezes inverso do segundo. Então, tu vai cortar o 2 aqui na história. Então, você só vai ficar com esses valores. Então, tangente tem até seno sobre cosseno. Por exemplo, seno de tangente de 0 vai ser raiz de 0 sobre raiz de 4, que dá 0. Tangente de 30, raiz de 1 sobre raiz de 3. Então, vai dar 1 sobre raiz de 3, racionalizando, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, raiz de 2 divididos por raiz de 2, que vai dar 1. Tangente de 60, raiz de 3 sobre 1. Tangente de 4, tangente de 90, não existe, porque na matemática eu não consigo dividir nada por zero. Então, a tangente de 90 não existe. Existe uma relação fundamental que eu vou utilizar, que é essa, para a trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Isso é muito legal, ajudará bastante. Inclusive, relações de arcos, todas vão sair daqui. Beleza? Xananã de novo. Olha lá, pessoal. O círculo trigonométrico, uma volta completa de 60 graus. Lembrando que a gente está trabalhando com ângulos, né? Então, vamos considerar o raio igual a 1. Mas por quê? Porque foi definido assim, mas poderia ser 2, poderia ser 3. Mas trabalharemos dessa forma. E o triângulo retângulo embutido aqui. Então, quando eu falo de seno de um ângulo, seno está sem sono. Quem está sem sono está de pé. Então, esse ângulo aqui, por exemplo, θ, vai ter uma relaçãozinha aqui, ó. Quem está sem sono está de pé. Então, aqui é o meu seno, que está, ó, oposto, tem o mesmo tamanho aqui que o cateto oposto a θ. Da mesma forma, no eixo aqui, ó, aqui é o meu cosseno. Então, aqui é o cosseno e aqui é o meu seno, valor. Lembrando que o raio é 1. Então, a relação de seno e cosseno, você nunca vai ter um cara maior que 1 e menor que menos 1. Ele vai estar nesse intervalo ali. Tá? Maior que isso, não. Então, menos 2 não tem como. Menos 3, muito menos. 3, não. Cosseno vai ter a mesma relação. E quando um cresce, o outro diminui. Visou, hein? Primeiro quadrante. Segundo, terceiro e quarto. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. No primeiro quadrante vai de 0 a 90 graus, lembrando que uma volta completa é 360 e cada quadrante foi dividido em 4 partes iguais. Então, 90 mais 90 é 180, mais 90 mais 90 é 360. Então, de 0 a 90 é o primeiro, de 90 a 180 é o segundo, de 180 a 270, terceiro, e 270, 360, quarto quadrante. Então, observa a técnica.
Quem seria o seno de 120 graus? Caraca, Bonfim só falou lá do 0, 1, 2, 3, que eu só decorei até 90 com a técnica. 120 eu não sei. Pô, calma, take it yourself, take it. 120 graus, está em que quadrante? Está no segundo quadrante. O segundo quadrante vai de 90 a 180. Qual é o máximo do segundo quadrante? 180. 180 menos 120. 60. Ele tem tudo a ver com o seno de 60 graus. O valor. O que vai mudar? Cada quadrante muda o sinal. Observa aqui, ó, no segundo quadrante, lembra aqui, ó, do y para cima é positivo, do y para baixo é negativo, do x para cá positivo, do x para cá negativo. Então no segundo quadrante eu tenho uma parte de y positiva, mas eu tenho uma parte de x negativa. No segundo quadrante o seno será positivo, mas o cosseno é negativo. Então o sinal será do quadrante, mas o nome disso é uma redução do primeiro quadrante, só que ninjamente. Raiz de 3 sobre 2, positivo. Consequentemente, quem será o cosseno de 120? Já sei que esse cara tem tudo a ver com o seno de 60, mas no segundo quadrante o cosseno é negativo. Então fica ali menos cosseno de 60 e vai dar menos 1/2. Elegante? Dá uma olhada aí. Vê se ficou dúvida. As relações trigonométricas são muito importantes, inclusive tudo sai daquela relação fundamental, seno ao quadrado é igual a 1. Observa aqui, ó, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Tem as funções inversas, né? Se eu dividir tudo por cosseno ao quadrado, o que acontece? Vai ficar seno ao quadrado de θ divididos por cosseno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado com cosseno ao quadrado dá 1. E aqui fica 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Eu sei que você esqueceu isso aqui. O inverso do cosseno é a função secante. O inverso da função seno é a função cossecante. Não quer esquecer? Lembra sempre S com C. Nunca vai ser SS. Seno, cossecante. Cosseno, secante. Beleza? Seno, cossecante e cosseno secante. É sempre S com C. Nunca vai ser CC, nunca vai ser CS. Então aqui eu tenho uma outra relação trigonométrica. Seno sobre cosseno ao quadrado é a mesma coisa que seno sobre cosseno tudo ao quadrado. Quando uma fração vai ao quadrado, toda ela vai ao quadrado. Então tudo que vai e volta. Então seno sobre cosseno, tangente. Então a mesma coisa, tangente ao quadrado. Utilizando essas brincadeiras, mais uma vai ser igual a 1 sobre secante ao quadrado de θ. Tudo sai do fundamental. Então as brincadeiras, isso ajuda bastante numa integração, ajuda bastante em física. Cai física também, tem umas coisas assim. Beleza? Xananá de novo, ninjamente, tu vê que apaga e some, né? Pois é o poder da matemática. Bom, só relembrando aqui, outra coisa importante para a gente completar a aula de trigonometria. Tem umas coisas, basicamente é isso. Outras são equações trigonométricas, que eu vou fazer uma identidade. Então, na verdade, são sempre os mesmos valores, só que eu vou fazendo vários giros no círculo trigonométrico. Então, o seno de 330, ele deu uma volta, não, ele está quase dando uma volta, mas parou no quarto quadrante. 720, sim, ele deu 2 voltas. Então, ele deu 1, 2, parou. Parou onde? Parou no início, parou no 0. Então, a brincadeira em cima disso aqui. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Se mais, se menos, menos. Porque eu tenho o seno da soma e tenho o seno da diferença. Por exemplo, eu quero o seno de 75. Pô, não sei. Não sei porque eu só decorei o de 30, 45, tá. Mas se você tem essa forma, tu acha o seno de qualquer valor que ele quiser. Então, o seno de 75, eu posso dizer que é o seno de 45 mais 30. Então, 30 mais 45. Então, 30 mais 45 vai ser o seno de 30 vezes o cosseno de 45 mais
seno de 45 vezes o cosseno de 30. Então isso ajuda bastante. Então você vai montando o ângulo que você tiver. Seno de 15 eu não sei, mas você pode dizer que o seno de 15 é o seno de 45 menos 30. Vai ser 45 menos 30. Seno de 45 vezes cosseno de 30 menos seno de 30 vezes o cosseno de 45. Beleza? Então você trabalha com ângulos e consegue achar outros valores. Mas no seno é assim, se mais, se menos, menos. Cosseno não. Cosseno, existem duas coisas muito fedidas no mundo. Cocô e CC. Então, cosseno A, cosseno B. Seno B, seno A. Cocô, CC. Cocô, CC. Só que para o cosseno, se mais, menos. Se menos, mais. Tá? Para o cosseno muda. A tangente não. A tangente vai ser se mais, menos. Se menos, mais. Vai ser essa batida aí. Beleza? Papirem fortemente. Trigonometria é um assunto muito importante. Às vezes não está no edital trigonometria, mas ela vai estar embutida em várias contas. E você tem que saber. Precisa memorizar basicamente sendo de 30, 45, 60 e 90. Forte abraço a todos!